Então, doutor Paulo, E aí, cara? tudo bem, né? Tudo beleza? Que bom. Doutor Paulo, como eu falei aqui no começo, quais são os procedimentos mais procurados que os seus clientes mais pedem para poder você realizar? E vamos dizer, quais são os cuidados, né? Quais são as maiores dúvidas que as pessoas sempre têm? Existe algum tipo de procedimento que a pessoa de repente tem alguma patologia, não possa realizar? Tem alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, o sexo feminino, quando ela procura para poder fazer uma harmonização, algo ligado à estética, o que elas procuram mais? Dos procedimentos estéticos, assim, a harmonização tem muitos procedimentos. E claro que isso aí tem individualidade de cada paciente. Mas o procedimento estético mais procurado ainda hoje é a toxina botulínica, né, que todo mundo conhece como Botox. Sim. Na verdade, Botox é uma marca, a marca mais conhecida foi a primeira patente, mas o nome da substância em si é a toxina botulínica. Esse é o procedimento ainda mais procurado pela maioria das pessoas. Só que assim, cada procedimento vai de acordo a uma necessidade. Então a gente precisa ver qual a necessidade que o paciente tem para poder fazer a indicação correta. Às vezes o paciente vem desejando fazer Botox e a indicação não é Botox, é um outro tipo de procedimento, entendeu? No caso mais invasivo, ou de repente nem tanto? É porque assim, ó, Botox é uma substância onde ela atua na paralisação, na diminuição da contração do músculo. Então serve para aquelas rugas dinâmicas. Por exemplo, faz a expressão, faz a cara de espanto e marca a testa, ali é Botox. Mas quando o paciente já está com a ruga ali de forma estática, sem fazer expressão, já apresenta ali a ruga, somente o Botox não vai resolver. Então já tem indicação de um outro procedimento, ou fio, ou preenchimento, então vai depender da indicação. E no caso, quais são os riscos? Tem algum tipo de risco que a pessoa faz? De repente, poxa, aconteceu alguma coisa errada? Todo procedimento de harmonização tem risco. Todo procedimento de saúde, na verdade, tem que ter cautela. Então, tem que saber a técnica correta, o material correto, a indicação correta. E isso a gente precisa realmente conhecer cada paciente. Você perguntou, por exemplo, se tem um paciente com contraindicação. Um caso simples, por exemplo, é gestante e lactante. Lactantes são aquelas mulheres que estão amamentando. Sim. Então a gente não faz esses procedimentos porque tem risco, né, de passar para o bebê. Então é uma contraindicação. Assim como outras doenças. Por exemplo, quem tem doença autoimune, aí tem que fazer uma avaliação com o médico para saber se é totalmente contraindicado ou se está num período que pode estar controlado e pode fazer o procedimento. Explica para o pessoal exatamente quais tipos de doença autoimune, né? Que tem, Tem muitas doenças autoimunes. Uma bem conhecida, por exemplo, é o lúpus. Lúpus eritematoso. Então, assim, tem muitas doenças. Vitiligo é um outro tipo de doença autoimune. Câncer, Então, pessoa com câncer tem algum problema? não é recomendado fazer, a não ser que já esteja em alta do tratamento e com recomendação médica. Sim. Então, tudo tem que ter uma avaliação, né, da situação geral do paciente, para a gente não estar trazendo risco nenhum para o paciente. Então, quando o paciente chega aqui para poder fazer um procedimento, aí existe o quê? Uma cartilha? A gente conversa com o paciente, faz toda a anamnese para entender o que é que o paciente deseja, qual o histórico de vida, né, do paciente, da situação geral, e a partir daí a gente faz o procedimento. Entendi. O Botox é reversível? Por exemplo, eu quero saber se, por exemplo, a pessoa coloca um Botox e tem como tirar, enfim, você faz uma aplicação e tira depois. Porque Botox, parece que hoje em dia, eu estou sabendo de muitos casos que as pessoas estão fazendo os procedimentos e estão retirando aquilo ali. Pronto. Essa dúvida que você está tendo é uma dúvida comum, mas aí é exatamente a confusão que a maioria dos pacientes fazem. Isso aí, por exemplo, não é Botox. Aí está se referindo ao preenchimento com ácido hialurônico. Sim, sim. O Botox é uma substância onde ele vai ter um efeito de no máximo de entre 3 e 4 meses. Não existe lugar nenhum que dure mais do que isso, porque não existe toxina que dure mais do que isso. Se alguém está prometendo mais, é mentira. É mentira, não tem como. Então a pessoa sempre tem que estar fazendo. 4 meses tem que estar refazendo. Se a pessoa desejar fazer. Não é uma coisa que cria dependência. Dependência que cria é o prazer que a pessoa tem em sentir bem durante o efeito. Então, se deixar de fazer, o que vai acontecer? A ruga vai voltando gradativamente ao que era antes. Não volta pior,
pelo contrário, pode voltar melhor porque levou pelo menos ali de 3 a 4 Sim. meses sem fazer a contração, sem estar marcando ali o tecido. Mas o que você perguntou da reversão que o pessoal tem feito, né? Sheila Carvalho, alguns famosos, né? Sim, muitas. Isso aí é excesso de ácido hialurônico, que é um gel que a gente coloca para preencher alguma parte do rosto, né? Da face. E aí tem se colocado em excesso, e aí a gente utiliza uma substância chamada hialuronidase, que ela consegue degradar a substância do ácido hialurônico e a gente consegue reverter. Reverter, né? Mas assim, para acontecer um caso de excesso, é realmente assim, ou desejo do paciente ou imprudência do profissional, porque o resultado é imediato. Então, por exemplo, se eu preencho você aqui com 1 ml da substância, você já vai ver o resultado exato, imediato. Então, não tem como ficar exagerado, porque é colocado gradativamente. Então, isso que está acontecendo é porque as pessoas vão perdendo a noção e vai colocando mais e não tem aquele autocontrole, entendeu? Mas não existe essa possibilidade de ter esse excesso. Entendi. De forma desejada. A questão, por exemplo, a passar do tempo, tem algum estudo falando que pessoas que utilizaram aquilo ali, aquela coisa permanente no rosto, ocasionou câncer, ocasionou algum tipo de doença, alguma coisa? Não. Não, até porque nenhum desses produtos é testado de forma aleatória no paciente, né? Então, Sim. Isso aí vem de estudo, nenhum produto é aplicado sem a permissão da Anvisa. Um material que tem o risco de câncer é o PMMA, que é um material permanente que se usava antigamente, mas hoje a gente praticamente tem profissionais ainda que fazem. Mas eu, por exemplo, eu não aplico de forma nenhuma. O PMMA, de uma forma mais fácil para a pessoa entender, é um material plástico, como se a gente estivesse injetando um material plástico que não sai. Por mais que fique bonito, bem aplicado, tem risco daquele material com o tempo não ser reconhecido pelo organismo e aí começar a criar uma infecção ali na região. Isso também é importante, por exemplo, toda vez que eu vou fazer a aplicação no paciente do ácido hialurônico, por exemplo, que é o preenchidor que eu utilizo, eu pergunto, ou preenchidor ou qualquer outro produto, eu pergunto se já fez algum procedimento estético antes. Porque se o paciente tiver uma história de ter aplicado PMMA, a gente não deve fazer nenhum procedimento que manipule aquela região onde foi aplicado esse PMMA. Porque existe a possibilidade de estar ali quietinho, de repente ele começar a... O organismo começa a rejeitar e aí pronto, o paciente tem problema. É interessante isso, é importante as pessoas saberem dessa situação, né? E outra coisa, a gente está falando da questão do Botox, né? Que leva de 3 a 4... Por exemplo, pessoas que fazem academia, eu mesmo malho, e a gente fazendo força, a gente faz expressões, né? Tá, né? Se esforçando. A partir do momento que pessoas que fazem muita academia, então praticamente elas sempre têm que estar vindo para poder fazer novamente o preenchimento, correto? E Botox, no caso, que você fala. Sim. O Botox ou qualquer outro procedimento para quem faz atividade física, na verdade, assim, de pessoa para pessoa é variável o tempo de efeito, porque isso é fisiologia, não é uma receita de bolo. O meu fisiológico funciona diferente do seu. O Botox, por exemplo, pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, já tem estudos mostrando que o efeito é mais curto. Então, por exemplo, atleta faz muita atividade, muita expressão, então o efeito do Botox, por exemplo, demora menos tempo. Sim. E tem alguma coisa relacionada também ao sol, por exemplo, no sol, enfim, porque envelhecimento, na verdade, envelhecimento, né? Sim. Tem. Normalmente, atleta de alto impacto, pode observar, quase todos os atletas, eles têm um rosto, um corpo, na verdade, mais envelhecido. Verdade. Porque o organismo sofre uma oxidação muito maior, porque eles chegam ao extremo. Então, atletas normalmente têm um envelhecimento precoce, principalmente quem faz corrida. Normalmente, quem faz corrida tem um rosto mais envelhecido. É verdade. Tanto pela gravidade quanto pelo estresse oxidativo que o organismo é imposto. Interessante, interessante isso, eu já ouvi falar. E a questão da melanina, né? No caso, a cor da pele, branco, muito branco, negro, porque o que eu entendo,
Eu acho que isso é fato, né? As pessoas já perceberam que a pele negra, né, o preto em si, ele envelhece muito mais devagar, né? E o branco é rapidinho, já começa a sair as rugas, já começa, né, ter aquela expressão mais cansada, envelhecimento. Como é feita essa situação? O mesmo produto que você utiliza, enfim, não importa a cor da pele, tem essa questão de duração, como é que funciona? Excelente pergunta. Não existe um produto específico para branco ou um produto específico para negro, mas os tratamentos devem ser individualizados. A pele negra precisa de alguns cuidados, assim como a pele branca precisa de outros cuidados. Normalmente, a pele branca é uma pele que tem menos proteção e envelhece mais rápido. A melanina tem a função de proteção. Então, a pele branca automaticamente sofre um processo de envelhecimento maior. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter um cuidado maior no procedimento também na pele negra, porque um excesso de agressão à pele negra, a gente pode estimular o excesso de melanina e formar o que a gente está vendo muita gente hoje com melasma, que é aquela mancha escura no rosto, que acontece principalmente em mulher. E isso aí tem vários fatores. Fator estresse, fator sol, fator hormonal, gestação anticoncepcional, mas também acontece no homem. Então, e a gente, o brasileiro, tem uma predominância muito grande do melasma pela miscigenação que a gente tem. Então, a gente, inclusive, no final do ano passado eu fiz um curso de tratamento específico para pele negra. Porque quando a gente faz um peeling, por exemplo, o peeling que a gente usa na pele branca é diferente do peeling que a gente usa para uma pessoa com pele negra. Então a gente tem que ter esse cuidado, por isso que eu falo, a harmonização tem que ser realmente muito individualizada. Às vezes a pessoa tem a pele na cor branca, mas tem características da pele negra. Então, na questão da oleosidade, na questão do excesso de melanina, que causa pigmentação no caso do melasma. Então, a gente tem que ter um controle muito maior durante a realização do procedimento. Então, assim, as pessoas, imagino que chega numa clínica, vai chegar, vai falar com o médico e dizer assim, eu quero isso, aquilo, outro. Se o médico for um médico responsável, né, um médico realmente um profissional, ele vai fazer todo um estudo, né, do rosto, vai fazer todo um apanhado técnico para poder direcionar porque na verdade é um tratamento, correto? Isso, inclusive assim, por exemplo, quem tem melasma, jamais eu vou poder oferecer como procedimento um jato de plasma, que é um procedimento onde a gente usa o calor para poder fazer o efeito ali na pele. Isso aí eu vou estar estimulando o melasma. Então assim, realmente tem que ter esse cuidado. Quando o paciente chega, primeiro a gente conversa com ele, vê qual é a queixa, e a partir daí a gente vê o histórico do paciente e vai fazendo o direcionamento para o tratamento. Entendi. Doutor, além do Botox, como você falou, e você falou com linhas de... Expressão? Não, você falou que tem umas linhas que... Dinâmicas e estáticas. Sim. Como é que a pessoa começa a identificar que isso está começando a atrapalhar vamos dizer assim, o bem-estar dela, né? Porque assim, quando eu faço certos tipos de expressões, eu sinto que, né? Enfim, a partir de que momento a pessoa pode dizer assim, agora eu tenho que ir fazer um tratamento? O que é que acontece? A questão da autoestima, isso aí é bem individual. Às vezes acontece de eu olhar para o paciente e achar que a necessidade dele é tratar a região dos olhos, mas o paciente chega incomodado com uma ruguinha que tem aqui na região da sobrancelha. E assim, o bom da harmonização é isso, que eu não tenho que desejar para o paciente o que eu quero. Eu tenho que fazer o que o paciente deseja, conduzindo ele da melhor forma para o tratamento. Claro. Então assim, é por isso que é importante saber ouvir o paciente para saber o que é que ele deseja. Porque é aquilo que a gente falou no vídeo passado. O que é bonito para mim pode não ser bonito para ele. Então a gente tem que chegar num consenso. A gente tem referências hoje da beleza, do padrão de beleza feminino, o padrão de beleza masculino, mas isso também é muito individual. Mesmo tendo um padrão que é referenciado hoje, isso não significa que é o absoluto.
isso vai também do desejo do paciente. Entendi. Então, quando é que isso começa? Normalmente as rugas começam a partir dos 25 anos, essa é a média. Isso vai depender, eu fiz até uma postagem esses dias no Instagram, essa semana, mostrando, por exemplo, aquela atriz Alessandra Negrini e Dona Joselma do Big Brother. As duas têm a mesma idade, 54 anos, mas você olha, uma totalmente mais envelhecida do que a outra. Significa que é porque uma fez mais tratamento do que a outra? Não, pode ser o histórico de vida. O envelhecimento está ligado à atividade física, está ligado à alimentação, a maus hábitos. Sofrimento, tipo, pessoas que são deprimidas, pessoas que sofrem mais na vida, enfim, né? Está ligado ao excesso de açúcar. Tem um processo do envelhecimento chamado glicação, que é quando a gente consome açúcar, o açúcar degrada o colágeno. Então, quem come mais açúcar tem mais envelhecimento. Quem tem diabetes tem mais envelhecimento. Exatamente por conta da glicação. Então, assim, são vários fatores. Possa ser também que Dona Joselma não tenha tido um cuidado de fazer o gerenciamento da pele do processo de envelhecimento por falta de condição ou por falta de vontade realmente. Como a Alessandra Negrini, no caso, ela faz os procedimentos estéticos. Então, isso é muito relativo. Então, você vê as duas pessoas com a mesma idade, mas com caminhos diferentes. Entendi. Então, a harmonização facial é exatamente isso, é gerenciar esse processo de envelhecimento, porque a gente não deixa de envelhecer. Não, claro. Então, a gente tem que ir gerenciando esse processo de envelhecimento, a gente tem que ir planejando como é que a gente quer estar daqui a tantos anos. Doutor, então você está querendo dizer, que eu entendi quando a gente começa, geralmente a gente não termina mais. O ideal é isso. Só que assim, quanto mais cedo a gente começa, menos invasivo fica, porque a gente vai fazendo procedimentos mais preventivos e menos custoso fica, porque a gente vai fazendo pequenos procedimentos gradativamente. É diferente de uma pessoa que chega aqui que nunca fez nada, já está com 60 anos, uma pele madura. Ali a gente vai ter um tratamento mais longo, mais invasivo e mais custoso. Mas vai chegar um resultado. Vai custar mais caro, viu? Muito mais caro do que começa um pouquinho mais cedo. E isso agora também está associado a cremes, né? Porque vem fazer uma harmonização, um procedimento, você logicamente passar um creme para poder ficar utilizando, correto? Sim. Hoje o mercado dos nutricosméticos, né? Tanto os medicamentos, os suplementos para tomar quanto para passar na pele. Os colágenos, né, no caso? Colágenos, tem vários suplementos, né? Selênio, manganês, tem os antioxidantes, resveratrol, tem vários, astaxantina, são muitos os formulados que a gente ingere exatamente para melhorar esse processo do envelhecimento. Sim. Até porque, hoje em dia, a alimentação está cada vez mais industrializada. Então, a gente termina não consumindo a quantidade ideal para a necessidade diária. Então, isso também interfere no processo do envelhecimento. Entendi. As pessoas estão vivendo mais. Então, as pessoas também hoje estão com um cuidado muito maior. Quando você olha os vídeos das pessoas de 40 anos atrás, as pessoas de antigamente com 40 anos e as pessoas de hoje com 40 anos, são fisionomias totalmente diferentes, muito mais jovens, muito mais bem cuidadas, né? Pois é. E você estava falando, o álcool, quem bebe álcool, gere muito álcool e tal, também tem a tendência de envelhecer mais rápido? Sim, exatamente pelo processo de oxidação. A gente está envelhecendo o tempo todo. Um exemplo que eu vou dar, quando a gente pega uma maçã e parte a maçã e deixa a maçã exposta, o que é que acontece com a maçã? Você já observou isso? Começa a murchar. Perder a água, começa né? a ficar escura, já viu? Ah, tá, sim, claro. Aqui, a banana também, da mesma forma. Sim. Aquilo ali é um processo de oxidação, que é o contato com o oxigênio. Então, a gente está envelhecendo, está oxidando também o tempo todo. Então, hoje existem suplementos que a gente toma para reduzir esse processo oxidativo. A alimentação tem muita interferência com isso. Fazer atividade física também regular também tem relação com isso. Você melhora esse processo de oxidação. Então, tem todo esse processo, entendeu? Que tem que ter atenção também, além de fazer o procedimento. Ter um cuidado diário. Entendi. Então, gente, como a gente está falando aqui, vocês estão entendendo,
tem que ter dinheiro. Não tem para onde correr, doutor. Porque se você não tiver uma reserva de um capital para poder trabalhar sobre isso, trabalhar, né, sua beleza, sua autoestima, né, essa mudança, essa situação, infelizmente as pessoas não vai poder ter essa condição de poder fazer um tratamento, né, de beleza, né, a gente pode assim dizer. Porque na verdade é um tratamento, né? E o Brasil é o segundo país do mundo onde se tem mais procedimentos estéticos. Pois bem, procedimentos estéticos, a gente só perde para os Estados Unidos. Então você vê como a gente é um povo, como a gente pode dizer, que gosta de aparentar estar bem, aparentar estar mais jovial, né? Aparentar estar bem de saúde, até mesmo porque o nosso clima também, né? Aqui é muito quente, então a gente quer estar se apresentando melhor ainda, né? Perante os amigos, os parentes, enfim. E outra coisa, no caso, por exemplo, para tratamento dos olhos, né? Existe vários tipos de tratamento para os olhos, né? Existe tratamento para a chamada olho cansado, olho que é um pouquinho mais fechado. Como é feita essa avaliação? São inúmeros os procedimentos. Os tratamentos vai depender de acordo com o que está acontecendo ali com o paciente. Por exemplo, tem pacientes que têm aquela bolsa abaixo dos olhos, mas que é um excesso de gordura. Sim. Então existe um tratamento que a gente faz que injeta uma enzima naquela gordura para esvaziando aquela gordura. Tem pacientes que só têm um afundamento dessa região da olheira, sim, que aí a gente faz o preenchimento sim. com ácido hialurônico. Tem casos que é só deslocamento, né, do ligamento, então a gente pode utilizar a estratégia dos fios. Tem pacientes que é excesso de flacidez. Aí tem casos que chega ao grau de ter que fazer a blefaroplastia, que é a cirurgia onde tira o excesso de pele, que aí é feito com cirurgião plástico ou oftalmo. No caso você não realiza? O dentista não realiza. Mas a gente realiza um procedimento chamado blefarolift, que é para prevenir esse processo da cirurgia. Sim. Que a gente utiliza ou peeling, ou pode utilizar também o jato de plasma, que é tipo uma cauterizaçãozinha que a gente faz ao redor dos olhos. Com o aparelho, né? Que vai passando assim, vai como se estivesse queimando, correto? Isso, exatamente. Para retrair aquela pele e diminuir a flacidez. Assim como também os fios a gente pode colocar para diminuir a flacidez. Então isso é muito relativo, vai de acordo com a avaliação mesmo de cada caso, entendeu? Gente, você vê que a gente vai ter muita história ainda para contar, né? Muita coisa para poder se apresentar, muita coisa para o doutor explicar, muitos tratamentos que são feitos, né? Tanto na parte da harmonização, e a gente não tocou ainda na questão, né, dentária, a gente ainda não tocou nesses, mas nós também vamos chegar lá. Eu repito, ele é cirurgião dentista, tá? E trata da parte dentária, que também é uma harmonização, né? Você deve pegar cada bomba aí, que pelo amor de Deus, uma das profissões mais difíceis que eu reconheço é dentista, né? Porque você olha cada tipo de situação que você diz assim, rapaz, né? E depois deixa a pessoa um aspecto totalmente diferenciado. E um sorriso bonito chama muita atenção, né? Faz a diferença. Gente, vamos ficar por aqui por enquanto, mas nós vamos retornar com o Dr. Paulo. Então, gente, se inscreva no canal, dá o like, compartilhe esse vídeo, entendeu? Compartilhe bastante, dá o like para que o próprio YouTube recomende nosso conteúdo para que mais pessoas venham conhecer e você também possa estar ajudando o canal a crescer. E quem quiser saber também algum assunto, pode colocar aí também nos comentários. Pronto, né? Bem lembrado, doutor. Dica. Né? Vocês podem fazer nos comentários, entendeu? Quais tipos de assuntos que vocês querem que a gente venha abordar, qual tipo de pergunta. É bom vocês fazerem isso, porque eu sempre estou olhando e aí eu posso trazer para o doutor Paulo, para a gente possa tirar mais dúvidas de todo mundo. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigado e um grande abraço. Valeu.